Fala, meu amigo, mais um vídeo aqui no Acerte Aqui Concursos de OAB. Hoje um tema que eu nunca falei aqui no canal, que é o tema redação. E por que eu vou falar sobre esse tema hoje? Eu sou advogado, então não tenho tanta prática assim na área dos concursos, né? Mas recentemente eu resolvi fazer o concurso do TRE da Bahia, concurso organizado pela CESP, e consegui uma nota 9,87 de 10 na redação. Mesmo sem ter me preparado tanto assim como a maioria, né? Mesmo tendo pouco tempo para me dedicar a esse concurso, eu consegui essa nota aqui, uma nota muito boa, praticamente fechei a redação. Então, eu falei sobre isso no Facebook e muita gente pediu para eu compartilhar, né, quais foram as dicas que eu utilizei, como foi meu estudo, minha preparação, né? Então, eu resolvi aqui fazer esse vídeo, tá bom? Lembro que eu não sou professor de português, eu sou um advogado, certo? Então não vou aqui falar sobre estrutura de redação, nem sobre tipos de dissertação. Vou falar aqui dicas concretas, dicas que eu utilizei na prática, dicas para aumentar a sua nota na sua redação, tá bom? Para somar também esse vídeo, eu fiz um estudo dirigido, eu analisei mais ou menos umas 30 e poucas, 40 redações que obtiveram nota máxima em seus concursos, concursos como por bancas como a CESP, a FCC, até da temida IBFC, que vai fazer o concurso do TJPE. Espere questões horríveis dessa banca, mas voltando para o foco. Então, eu percebi alguns traços comuns que essas redações que atingiam nota máxima, eu chegava muito perto disso, que elas possuíam. Então, eu vou aqui falar a minha experiência prática, vou falar também sobre esse estudo que eu realizei, tá bom? Então, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal para não perder mais vídeos, e eu vou dar aqui basicamente 4 dicas que vão te ajudar a aumentar a sua nota, tá bom? 4 dicas, sendo que as 3 primeiras elas vão servir para qualquer concurso e a última é mais voltada para quem vai fazer concurso da CESP, certo? Da CESP ou qualquer banca que siga a linha da CESP, tá bom? Então vamos lá, primeira dica, conheça a sua banca. Você tem que entender, parceiro, que as bancas trabalham de forma diferente. Cada banca tem a sua metodologia de corrigir a redação. Então, o estudo que você faz para a CESP não vai servir, por exemplo, para a IBFC. Por que eu estou dizendo isso? A CESP, pessoal, é uma banca que ela é muito criteriosa quanto ao conteúdo da redação. Então, ela vai se importar mais com as ideias, com aquilo que ela pediu, né? Com o conteúdo realmente em si. Ela não vai ligar tanto para a estrutura. Claro que vale também se tem uma boa estrutura, vale você respeitar as estruturas morfossintáticas, mas a CESP ela vai focar nas ideias, que é como deve ser uma redação, a correção de redação. Já a IBFC, ela vai na linha oposta. A IBFC, ela vai priorizar a estrutura em detrimento das ideias. Então, quando eu analisei, por exemplo, uma nota máxima do CESP, você percebe que é uma redação que, às vezes, tem até feia esteticamente, né? Não respeita bem as margens, que às vezes comete um errozinho de grafia, um errozinho de sintaxe, mas redações com ideias fantásticas. Então, com ideias fantásticas e que atendem aquilo que a banca pediu. Vou falar sobre isso já já. Mas são redações que focaram nas ideias. Já a IBFC, cara, os primeiros lugares da IBFC são redações até uma ou outra que é até pobre de ideia, cara, mas são perfeitamente organizadas do ponto de vista da estrutura. São bem, como é que eu posso dizer, respeitam bem as margens, são belas de se ver, digamos assim, né, esteticamente, possuem estruturas morfossintáticas impecáveis e as ideias nem são tão boas assim, mas como é a banca que prioriza esse tipo de correção voltada para a estrutura, então as notas são altíssimas. Então esse é o primeiro ponto, conheça a sua banca, veja como ela corrige, vá lá no site dela, veja provas anteriores, veja quais são os critérios de correção, a partir daí você vai começar o seu estudo. Mas o primeiro passo, conheça a sua banca. Eu fiz isso, conheci a CESP e consegui a nota que obtive, né? Então fica aí a primeira dica. Segunda dica, o treino pessoal é tudo. Então treine muito. Se você não tem prática de redação, faça pelo menos uma redação por semana. Se você tem mais dificuldades, 2 por semana, né? Faça um dia, reserve um dia para fazer redação. Se você já está mais adiantado, uma por mês, mas eu, pelo menos da minha experiência, eu fiz uma redação por semana, tá bom? E redação, claro, é interessante que você procure temas da sua banca. Você vai lá no site da sua banca, no site da CESP, por exemplo, vai ver lá as provas anteriores e faz as redações daquelas provas, né? E o que é que eu indico? Vai estudar a redação, vai redigir, você vai primeiramente escolher o tema, claro, você vai cronometrar.
posso dizer que é interessante que você mantenha o seu tempo de prova abaixo de 2 horas, 1h40 por aí, já contando a redação e eventual rascunho que você vai fazer, né, passar limpo. Então tente manter isso, uma média de 2 horas por prova, abaixo um pouco, né? E o que é que você vai fazer? Você fez a redação, depois você vai corrigi-la e depois você vai passar pelo menos 2 horas ou 2 horas e meia pesquisando na internet, no Pai Google, né, sobre aquele tema. Então você fez uma redação sobre sustentabilidade. Terminou, vai lá no G1, bota lá sustentabilidade, vê lá as atualidades sobre o tema, você vai ver lá o Tratado de Paris, os Estados Unidos querem deixar o tratado, enfim, se atualize sobre aquele tema. Você vai fazer a redação, depois vai buscar conhecimento sobre aquele tema. Por que isso? Quando você pratica muita redação, pessoal, você não só melhora a sua capacidade de redigir, mas você também cria uma espécie de banco de ideias, cara. Essa minha redação, por exemplo, o tema dela foi smartphones. Antes dela, eu tinha treinado o tema tecnologia na sociedade atual, tinha feito o tema redes sociais, tinha feito o tema conversações virtuais. Então, eu já tenho uma bagagem boa em relação em decorrência do meu treino. Então, esse treino me serviu para ter uma boa bagagem para utilizar nessa redação. É para isso que serve o treino. Você não só aprende a redigir melhor, mas também você cria um banco de ideias. Ah, professor, mas como é que eu vou corrigir? Eu não tenho condições de pagar uma pessoa para corrigir minha redação. Cara, não tem para que você pagar uma pessoa. Seja o corretor, cara. Você estuda português, você sabe reconhecer uma estrutura errada, você sabe reconhecer um erro de grafia. Então, terminou a sua prova, você mesmo corrige, cara. Corrija lá, veja lá alguns erros, você tem conhecimento de português também. Além disso, você vai, por exemplo, sair da CESP, vai ter lá o espelho, vai ter lá... O espelho não, o termo mais correto é o padrão de resposta. Então, a CESP vai dizer uma espécie de gabarito, né, da prova discursiva, o que é que ela queria que você fizesse. Então, você vai lá, vai analisar, vai comparar com a sua redação e vai ver se está correto. Se ainda assim você tiver alguma desculpa, combine com um amigo seu, você faz a redação, ele faz a dele, depois vocês passam para o outro e cada um corrige a do outro, né? E depois marcam aí um grupo de estudo, mas não tem desculpa, você tem que treinar. Essa é a minha segunda dica. Pode parecer clichê, mas faz toda a diferença. A terceira dica talvez seja mais polêmica, porque ela vai na contramão do que muitos professores de português dizem nesses vídeos, nos cursinhos. E eu a utilizei, as pessoas que tiraram notas altas utilizaram também e conseguiram fazer uma boa prova discursiva. Qual dica é essa? Introdução é muito importante. Então, você tem o costume de ver videoaulas no seguinte sentido: a introdução se faz lá 2 linhas e o resto só ideias. Conclusão, você repete a introdução, confirma a tese e fechou. Cara, não é bem assim. Eu analisei quase 40 redações, que tiraram 9,5, 10, e todas elas tiveram introduções fantásticas. Como assim fantásticas? Introduções que chamam você, introduções que acrescentaram fatos que pouca gente sabia, introduções que fizeram citações, ainda que indiretas. O Bauman é o preferido da galera. Então, eu não vi nenhuma redação com nota máxima com introdução daquele tipo lá, é notório que, 2 linhas, sabe-se que, 2 linhas, atualmente, 2 linhas. Não, cara, não tem isso. Todas as introduções são excelentes. Para você ter uma ideia, a minha redação, eu vou deixar ela no link aqui na descrição do vídeo, certo? Se você quiser dar uma olhadinha nela. O tema era smartphone. Se você analisar o desenvolvimento, você vai ver que não tem ideias fantásticas. Não tem uma ideia assim, nossa, onde é que esse cara tirou isso? Não, é só aquilo que a banca pediu. Já a introdução, eu dei uma caprichada. Eu falei um fato que pouca gente sabia. Falei que, por exemplo, em 2015, pela primeira vez, o dicionário Oxford elegeu um emoji como palavra do ano, né? O emoji foi aquele rostinho que se mata de rir, né? Então, isso é uma influência muito grande da telefonia, das conversações virtuais da sociedade contemporânea, e daí puxa a introdução e isso prende, cara. Então, outro exemplo que eu vou te dar, eu peguei com a redação da Renata, ela tem um blog muito interessante, vou deixar aqui o link na descrição. Ela deixou essa redação num grupo de concursos que eu faço parte, então, se deixou lá, né, é documento público. Ela fez o mesmo concurso que eu, certo? E você vai ver que a redação dela, cara, é justamente o contrário daquilo que os professores de português indicam. Ela fez basicamente uma introdução muito grande,
desenvolvimento médio e uma conclusão muito grande. Então, a conclusão e a introdução, elas são maiores que o desenvolvimento, cara. E ficou a redação excelente. Se não me engano, ela tirou mais do que eu. Se eu tirei 9,87, ela tirou 9,96, uma coisa assim. Vou deixar também o link na descrição do vídeo. E se você chegar num cursinho e falar isso, não, introdução, vou colocar ideias de introdução, você vai ser crucificado, cara. Os caras vão dizer, tá louco, introdução, são 2 linhas e acabou, você não põe ideias de introdução. Mas eu garanto, todas que eu vi fizeram introduções, desculpem, excelentes. Introduções que você, na hora que você lê aquilo, você vê que aquele candidato não é uma pessoa comum. Ele é alguém que tem mais a oferecer e é uma pessoa que vai colocar isso no seu texto. Então, eu garanto, pessoal, uma boa introdução, uma introdução caprichada, claro, não vá também priorizar ela em relação ao desenvolvimento. Não estou dizendo isso, estou dizendo para você também dar uma boa atenção a ela. Uma boa introdução faz toda a diferença, acredite em mim. Eu terei quase um 10 com isso, várias pessoas também tiraram e você também vai tirar. Então, introdução, capriche, tá bom? Então, meu parceiro, para finalizar, a 4ª dica é uma dica, como eu falei, que é mais dirigida para quem vai fazer uma prova da CESP, mas vale para qualquer outra banca que use a mesma metodologia de correção. Por que eu estou falando isso? Porque a CESP ela vai focar nas ideias, como eu falei. Ela vai focar no conteúdo da sua redação. E a dica é a seguinte, pessoal. Vale mais, melhor dizendo, a quantidade de ideias do que a qualidade de ideias. Essa dica eu vi no YouTube, não lembro do professor, mas se eu recordar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o canal dele, né, o site, seja lá o que for. Como isso funciona? Perceba, é melhor você saber pouca coisa sobre muita coisa do que saber muita coisa sobre pouca coisa. Como assim? A gente costuma fazer uma redação, faz lá a introdução, né? Coloca lá 2 ideias, às vezes 3, e deixa ali uma ideia para cada parágrafo. Não é isso? Então, por exemplo, vai falar sobre mudanças climáticas. Faz lá a introdução, né? Vai dizer, mudanças climáticas possuem causas naturais e causas antrópicas, né? Causas que decorrem do homem, da atividade humana. Então, você vai colocar as causas do homem num parágrafo. Perceba, você vai colocar lá, por exemplo, a poluição, né? E você não vai colocar a poluição e se especializar naquele tema. Vai dizer, a poluição é um fator que causa mudança climática, a poluição ocorre nas cidades grandes, a poluição também ocorre dentro de casa. Cara, você está falando a mesma coisa, cara. Isso não é interessante. Mostre que você tem uma propriedade sobre aquele tema, mas para a redação, para a CESP, eu utilizei falar mais ideias possíveis do que uma única ideia e se especializar. Então, você vai falar de mudanças climáticas, fatores humanos, você vai falar da poluição, você vai falar do desmatamento, você vai falar da falta de políticas públicas para prevenir as mudanças climáticas, vai falar da pouca pressão da comunidade internacional, enfim, você vai colocar o máximo de ideias possíveis, cara. Eu fiz isso na CESP e me dei bem. E a CESP, cara, ela ainda dá uma colher de chá para você, porque a CESP, ela diz o que ela quer, ela diz lá em cada parágrafo o que ela quer direitinho, em cada parágrafo não, ela diz lá o tema e diz o que é que você deve debater, o que é que você deve abordar. Então, para deixar um exemplo, eu vou colocar aí na tela o tema do TRE de Pernambuco. Perceba, o tema foi correntes migratórias, né? E ela pontuou aqui o que é que ela queria no texto. Então, você perceba que ela quer as causas diversas das migrações, quer a comunidade internacional, né? Quer também que fale da relação entre as políticas restritivas e a migração. Perceba que ela já coloca a pontuação daquilo que ela vai querer. Então, pronto. Analisando isso, o que é que você vai fazer? Causas das migrações são 4,5 pontos. Vai ser o que vai ter mais ideias, cara. Você vai falar, vai ser o maior parágrafo de todos. O segundo, comunidade internacional, 3 pontos. Já vai ser um pouco menos do que o anterior. E o terceiro, um pouco menos do que o segundo. Então a CESP, ela já diz através dos pontos o número de ideias, digamos assim, né? O quanto de ideias ela quer sobre aquele tema, cara. Então, isso facilita muito a sua vida. Daí faz o seguinte, vai fazer a redação da CESP,
Veja bem esses critérios e você vai expor suas ideias, o máximo de ideias possíveis, de acordo com a pontuação, de acordo com o que ela vai atribuir a cada ponto, certo? Não se preocupe tanto com estrutura, com a ortografia, com a estrutura morfossintática. Lembre, parceiro, ortografia não pontua. Ortografia tira ponto se você errar. O que vai pontuar são ideias. Então, CESP, coloque o máximo de ideias que você puder, tá bom? Então, meu parceiro, essas foram as dicas que eu tenho para te dar. Espero que o vídeo não tenha ficado enfadonho nem muito longo, certo? Se você gostou, deixe nos comentários, deixe o seu feedback para mim, tá bom? Se inscreva no canal, nos acompanhe também no Facebook. Foi lá que tudo surgiu, né? Essa ideia para fazer esse vídeo, então fique lá também no Facebook, né? Esse vídeo eu gravei em casa, então peço desculpas por qualquer barulho externo, qualquer interrupção. E aquele abraço, muito bom falar aqui com você. Bons estudos e até a próxima.